Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Tom Jobim disse certa vez que o Brasil não é para principiantes, e com muita razão. Não é fácil entender este país, ainda mais em momentos de crise. O Ver TV de hoje quer saber como o Brasil, neste momento, é visto lá fora, ou por quem chegou aqui há pouco tempo. Para isso, nós convidamos Caio Quero, editor executivo da BBC Brasil, Beto Almeida, membro do diretório da Telesur, e Vincent Bevins, correspondente do jornal Los Angeles Times. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre este olhar externo ao Brasil neste momento. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. O Brasil tem a maior economia da América Latina e está entre as 10 maiores do mundo, de acordo com dados do Banco Mundial. A relevância do país no cenário internacional justifica a atenção da mídia estrangeira sobre a atual crise político-econômica no Brasil. Surpreendeu um pouco as pessoas lembrar de como as alianças políticas são costuradas em troca de cargos na administração federal e saber que o PMDB ocupava não apenas 7 ministérios, como também cerca de 600 cargos comissionados no governo. O partido prometeu entregar todos. A expectativa agora é que o governo use esses cargos para conseguir garantir os votos necessários para barrar o impeachment. A instabilidade política, a recessão econômica e as manifestações populares chamam a atenção dos jornais e das emissoras de TV de várias partes do mundo. O canal inglês da emissora árabe Al Jazeera produziu uma reportagem mostrando o papel desempenhado pelos grandes meios de comunicação brasileiros na atual crise política. The corruption story has not made life easy for the Rousseff government. It's battling waves of negative reporting. However, for many watching the news, well, there is a suspicion that the coverage has just as much to do with pushing the political divide as it has to do with the corruption scandal. No plano internacional, a cobertura, em seu início, foi fortemente influenciada pelo que é dito na mídia brasileira. In fact, there's been incredible polarization in this country. Com o aprofundamento da crise, alguns veículos deixaram de se pautar apenas pelos meios de comunicação brasileiros. A cobertura tornou-se mais crítica e aprofundada. And what has happened is that Brazil's judicial institutions and police agencies have matured. Remember, Brazil is a very young democracy. It only exited military dictatorship in 1985. And so you finally have the maturation of these institutions applying the rule of law. And so for the first time, political and economic elites are being held accountable for very serious political and economic corruption. Na França e na Espanha, a cobertura da mídia impressa e aquela veiculada através da internet vem dando bastante destaque para a crise no Brasil. Na televisão, no entanto, o espaço ainda não é muito grande. A situação brasileira aparece também em programas de entretenimento veiculados no exterior, como é o caso do programa Last Week Tonight, apresentado nos Estados Unidos com o humorista inglês John Oliver. Brazil's largest construction and engineering firms allegedly paid at least $800 million in bribes and other funds to secure contracts. $800 million! You'd need an amazing construction firm just to build a bench large enough to hide that bribe underneath. Seria engraçado se não fosse triste, né? Vicente, você que chegou dos três aqui, é o que vem de fora. É muito difícil entender o Brasil para quem... Você está há quantos anos? Há 4 já? 5 anos já. 5 anos. É muito difícil entender o Brasil? Eu acho que sim, é bastante difícil, mas mais difícil do que entender o Brasil é explicar o Brasil para um leitor americano que pode ter pouco interesse ou pouco conhecimento sobre o país, que é o nosso papel. Temos que escrever de um jeito acessível para qualquer pessoa que pode saber nada. Isso que é o mais difícil, eu acho. E a repercussão? Como é que é o retorno desse seu trabalho lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, bom, ser correspondente aqui no Brasil é um pouco interessante, porque temos uma situação aqui que eu nunca vi em outros países, que obviamente eu escrevo para americano em Los Angeles ou nos Estados Unidos, mas de vez em quando o que a gente escreve repercute até aqui. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, pode sair na primeira página da Folha de São Paulo, de outro grande jornal e o canal de televisão, que eu nunca vi outro país valorizando tanto
Às vezes, só quando diz alguma coisa específica, ou que diz... A imprensa estrangeira. Exatamente. Aí lembra o Nelson Rodrigues, né, Beto? O nosso complexo de vira-lata, que às vezes ainda aflora. Né? O que será que eles estão pensando da gente, né, Beto? O curioso nisso, Lalo, é que a contradição é muito evidente, é muito mais real e verdadeira e próxima à explicação objetiva, a cobertura que a mídia estrangeira tem feito sobre o Brasil do que o que a mídia brasileira tem feito do próprio país. Então, aqui não se encontram as verdadeiras causas dessa crise que nós estamos vivendo, enquanto que, da parte da mídia estrangeira, o olhar é muito mais lógico. Por exemplo, chegou há pouco tempo manchetes que eu vi na mídia estrangeira, por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome. Isso não foi manchete no Brasil. E é um fato extraordinário. Bem como dizer, desses que estão por aí, talvez a Dilma seja a única que não seja acusada por enriquecimento ilícito, mas está sendo acusada por uma farsa política, juízo meu, né, como se fosse protagonista de corrupção. Aproveitando a tua primeira intervenção, falar um pouquinho da cobertura na América Latina, da repercussão o Vincent falou dos Estados Unidos, eu queria que você falasse um pouco da América Latina, já que você é integrante da Telesur, e a Telesur, infelizmente, não tem ainda uma presença forte aqui no Brasil, mas tem na América Latina. Eu fico pergunto para você como é que é a repercussão do trabalho da Telesur nos outros países latino-americanos em relação à crise brasileira. Primeiro isso, a nossa visão é desde uma perspectiva latino-americana. O nosso sinal, nossa leitura é latino-americana com base na integração. O nosso sinal é para a integração. Nós somos uma televisão diferente desse sentido. Ao mesmo tempo, é lamentável que no Brasil não se possa ver a Telesur, porque o Brasil foi dos países que mais protagonizou e apoiou projetos econômicos, culturais e comerciais para a integração latino-americana, pelo seu peso específico econômico. No entanto, do ponto de vista da comunicação, esse trabalho não foi feito nem pelo governo brasileiro e nem mesmo permitindo que a Telesur, ou fazendo gestos para que a Telesur fosse vista aqui dentro do Brasil, o que é um déficit informativo que nós estamos agora sentindo uma dificuldade como um problema político gravíssimo. A cobertura que se faz é péssima, precária nesse sentido, da parte interna, ajudando uma desinformação generalizada que facilita ações antidemocráticas e até mesmo impeachment. Eu me lembro, isso década de 70, 80, quando a gente reclamava que para saber o que acontecia na Bolívia, a gente tinha que ler o noticiário da Associated Press, quer dizer, ia de La Paz para Nova York, eu acho, não sei, e depois vinha para o Brasil. Não mudou muito, né? Mudou muito? Não, um pouco, mais ou menos. Olha, veja, do ponto de vista da integração, a Telesur permite que os países se conheçam mais, inclusive com equipes instaladas em cada um dos países latino-americanos, né, que chega ao mundo inteiro, inclusive emitindo também em língua inglesa, não só em espanhol. Então, é lamentável, é um déficit enorme, uma dívida que se construiu, não permitir ou não fazer gestões para que a Telesur fosse vista aqui dentro. Agora, ao mesmo tempo, uma leitura, por exemplo, a linha editorial da Telesur sobre a crise do impeachment é sobre o prejuízo que seria caso houvesse alguma mudança na política exterior brasileira, né, afetando o processo de integração. Seria um retrocesso muito grande dos destinos históricos desse continente que pretende-se unido. Né? Como dizia Perón, né? O século XXI nos encontrará ou unidos ou escravizados. Muito bem. Caio, eu tive a oportunidade de escrever um pouco da história do local lá onde você trabalha, mas chamava Serviço Brasileiro da BBC, e hoje é BBC Brasil. E ao pesquisar a história, eu vi a importância, em momentos de fechamento político brasileiro ou latino-americano, de você ter uma voz em português falando para o Brasil. Era rádio, hoje é internet, falando para o Brasil e contando para o brasileiro o que acontecia aqui dentro e que ele não podia saber porque naquele momento a mídia brasileira estava totalmente censurada. Hoje não temos mais a censura do Estado, a imprensa é livre, mas temos um bloqueio informativo empresarial muito forte.
Como é que você vê esse espaço hoje da BBC Brasil, falando para o Brasil em português, né, através da internet? Qual é a repercussão desse trabalho, a importância desse trabalho hoje, nesse momento de crise? A BBC Brasil nunca foi maior no Brasil do que como é agora. A gente aumentou muito nossa presença no Brasil. Hoje a gente tem 15 repórteres aqui no Brasil, uma equipe grande, tem escritórios no Rio, em Brasília. Esse é o nosso desafio, falar sobre o Brasil para brasileiros e ao mesmo tempo explicar para a BBC mãe, a BBC na Inglaterra, o que está acontecendo aqui. E esse é um desafio enorme, e seguindo sempre as guidelines, os princípios da BBC, que é sempre escutar todos os lados para tentar explicar essa complexidade porque a situação é muito complexa. Nós mesmos brasileiros, a gente tem dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo. Então a BBC Brasil e a BBC, de modo geral, ela tem essa missão de buscar sempre todos os lados da crise, buscar tanto o lado do governo, tanto o lado dos grupos pró-impeachment, para tentar dar ao leitor todos os lados para que ele decida e se informe da maneira mais isenta e equilibrada possível. Bom, são duas frentes, uma voltada para a Inglaterra, outra voltada para o Brasil, Exato. Não é isso? E quais são há diferenças nesse tipo de trabalho? Sim, há muita diferença. A voltada do Brasil, ela é clara, a gente tem que refletir a complexidade para um público que já conhece o que está acontecendo. E esse é um desafio grande para uma redação pequena que a gente tem. O desafio para o público britânico e para o público mundial, na verdade, porque a gente acaba colaborando com as outras partes do serviço mundial, árabe, serviço em espanhol e outros tantos, primeiro, mostrar a relevância do que está acontecendo aqui, porque eu estava falando com o Vincent no começo, demorou-se um pouco para se entender a magnitude da crise política brasileira. A BBC e os outros órgãos estrangeiros estavam muito interessados nos Jogos Olímpicos, na Zika, e há pouco tempo começou a se interessar mais por isso. Então, assim, o desafio é mostrar a relevância do que está acontecendo e mostrar essa complexidade, porque não é simples explicar isso. Vincent, você como correspondente, né, correspondente que vem de fora, no começo, e a gente vai ter algumas declarações aqui ao longo do programa falando sobre isso, no começo você se baseia muito na imprensa local, na mídia local, para poder transmitir informações? Sim, obviamente, chegando no país, sim, costumamos ler os grandes jornais do país e assistir a televisão brasileira, sim. Mas depois vocês vão criando suas próprias fontes e dá para... Sim, por que não? próprias Eu faço fontes essa pergunta precisamos porque... com certeza, mas os jornais ajudam para saber mais ou menos o que está no ar, mas temos as nossas próprias fontes que ligamos para ter informações diretas. Sim. Mas você não acha que isso pode, muitas vezes, enviesar essa cobertura, já que a nossa mídia é muito concentrada, tem uma posição ideológica muito clara? Com certeza, mas eu acho que uma coisa que muda desde o momento de chegar no país até estar aqui há uns 5 anos é que essa tendência da imprensa brasileira é mais chocante no começo, de ser mais ou menos, de ter mais ou menos uma linha conservadora. Quando eu cheguei aqui, e quando outros correspondentes chegaram aqui, até liberais ou da direita, fica chocante no começo como que está configurada a imprensa brasileira. Mas depois de 2, 3, 4, 5 anos, ou uma vida inteira, começa a ser normal, começa a parar de ser chocante. Se acostuma? Sim. Não, mas isso é uma coisa que eu aprendi. Uma coisa que eu já tenho escrito, uma coisa que eu menos gostei de aprender neste país são as coisas que não se falam. As coisas que, se você falar, causa um certo incômodo na sociedade educada. Mas eu não concordo com você que os veículos estrangeiros fazem um trabalho melhor do que o brasileiro. Eu acho que tem ótimos jornalistas aqui no Brasil, mas eu acho que uma coisa que fazemos de vez em quando, ou propositalmente ou não propositalmente, que violamos essas regras do discurso brasileiro, que chegamos dizendo, uau, que país racista, né? Mas isso é uma coisa que causa um certo incômodo aqui no Brasil, porque todo mundo sabe que não se fala disso. E no começo, um correspondente novo aqui tende a, às vezes, dizer coisas que violam as regras do discurso brasileiro. Beto, por favor. No caso da Telesur, há uma linha que é o seguinte, o processo da integração latino-americana é muito caro para essa linha editorial, porque faz parte dos últimos acontecimentos havidos na América Latina, o surgimento da CELAC, fortalecimento da Unasur, no Mercosul e tudo isso. Nesse sentido, a crise brasileira ela é olhada como um problema geopolítico mundial, porque os interesses dessa
em torno dessa que é a 8ª ou 9ª economia do mundo, são muito poderosos também. Então é assim que, por exemplo, não teve muita relevância na mídia brasileira palavras do presidente Putin denunciando que ações desestabilizadoras estavam sendo feitas contra o governo Dilma. Isso não repercutiu aqui dentro, porque não há interesse. Por quê? Dos objetivos dessa crise, talvez com suas conexões externas, um problema geopolítico, seria afastar o Brasil dos BRICS, afastar o Brasil da CELAC, afastar o Brasil da Unasur, pelo papel que ele pode cumprir, encurtando prazos históricos nesse processo de integração e de construção de um outro campo de poder mundial e regional latino-americano. Isso a mídia brasileira jamais reflete, a não ser negativamente. Ela é contra o Mercosul, ela é contra a CELAC, ela é contra a integração, ela é contra os BRICS. Você falou dos BRICS e falou do Putin. A Rússia tem uma televisão internacional de grande alcance, que é a Russia Today. Sim, a Russia Today, eu tenho inclusive falado nela, dado entrevista, feito comentários em espanhol, claro. O olhar também é de uma visão muito geopolítica nesse sentido. Ou seja, o Brasil é um grande parceiro. O olhar sobre a crise brasileira é de preocupação no sentido de averiguar quais seriam os fenômenos reais que justificariam um processo de impeachment, se eles existem ou não, inclusive questionam isso, que é o caso que na mídia brasileira praticamente há um endosso de que sim, o processo de impeachment seria inevitável, seria justo, não se discute. Ou seja, é um outro ângulo da informação e é uma informação vista como um processo de construção de outro campo de poder mundial. Eu fico com muita inveja da Rússia quando eu vou para o exterior, em algum hotel, e está lá, não só da Rússia, mas de vários países do mundo. Eu menciono a Rússia porque tem um jornalismo muito bom, alternativo, por exemplo, a CNN e tal. Eu fico com inveja. Eles têm uma televisão mostrando para o mundo que o mundo a sintoniza. E nós, infelizmente, aqui no Brasil, ainda não temos uma televisão que possa mostrar o Brasil real, né? Temos essas televisões comerciais que, infelizmente, não passam uma imagem mais clara do que é o Brasil para o mundo. Mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a cobertura estrangeira da crise brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura da mídia estrangeira nesta atual crise política. E o jornalista Glenn Greenwald, que revelou o documento secreto sobre a vigilância nos Estados Unidos e que mora no Rio de Janeiro, falou para o Ver TV sobre como a mídia internacional foi mudando o seu olhar sobre a crise brasileira ao longo da crise. Vamos ouvi-lo. A cobertura americana sobre a crise no Brasil mudou muito. Na começa foi muito simples. Eu estou falando as pessoas, estou fazendo protestos contra esse governo corrupto e foi muito apoiando os protestos e mostrando que o povo brasileiro quis lutar contra o governo. Porque lembra, tem uma história muito longa nos Estados Unidos, com os Estados Unidos apoiando a direita na América Latina, geralmente, e também aqui no Brasil, especificamente. Apoiou o golpe na 64, também apoiou o governo de direita, depois disso, contra a democracia. Então, a simpatia natural dos Estados Unidos é para apoiar o direito. Então, estou apoiando muito os protestos. Mas agora, acho que jornalistas americanos estão percebendo que as questões aqui são muito mais complexas do que essa. Também acho que não começa. É natural que jornalistas estrangeiros olhem para a mídia doméstica para entender a situação. E o problema é aqui no Brasil, a mídia dominante é muito unidos contra o governo, contra o PT, apoiando, incitando os protestos. E por causa disso também, no começo, a mídia internacional
apoiaram muito os protestos, porque eles estão olhando com olhos do mídia do Globo, mídia do Abril e Veja, tudo isso. E acho que também essa está mudando, porque agora os jornalistas internacionais estão percebendo que o mídia dominante aqui no Brasil está representando um lado e não os dois lados. E tem muitos jornalistas internacionais baseados aqui no Brasil que estão entendendo a situação muito melhor e estão fazendo reportagem muito melhor, porque eles não um lado ou um outro lado, eles estão comportando como jornalistas e está dando o histórico muito mais completo, mais complexo, com mais acuracia. E acho que por causa disso, agora o mídia internacional está mudando como eles estão entendendo também a crise aqui. Que mudou, não resta a menor dúvida. Quem acompanhou 2, 3 meses de mídia internacional, no começo ela estava meio na linha da mídia comercial brasileira, né? Depois foi mudando, nos últimos dias, há editoriais já bastante críticos em relação a todo o processo, desse encaminhamento em relação ao impeachment. Como é que vocês veem essa análise do Glenn? Bom, eu vejo como, primeiro, muito realista, né, essa percepção que ele tem, porque ele parte de uma visão que eu já havia mencionado antes, que é a questão da geopolítica. Muitas vezes não se relacionam as conexões que as acusações feitas ao governo brasileiro por instituições ou parte das instituições brasileiras têm nas suas relações externas. Então, por exemplo, o juiz Moro teve um forte treinamento nos Estados Unidos. Isso não é verificado, não é explorado, não é tratado com profundidade pela própria mídia brasileira. Há interesses poderosos externos que gostariam da saída de um governo que defende, por exemplo, a soberania crescente no petróleo pré-sal e também fortalecimento da Petrobras pela lei da partilha, coisas dessa natureza. Mas isso é uma relação que está presente no programa do PMDB, uma ponte para o futuro, e não é tratado dessa forma. Há quase um automático endosso. Essa evolução da mídia que ele mencionou permite explorar um pouco mais essas contradições. Isso é interessante. Sabe o que me chamou a atenção também no que o Glenn fala? Me parece, aí eu pergunto, Vicente, talvez, você, Caio, me parece que o jornalista estrangeiro, ele, num primeiro contato com a mídia brasileira, a referência dele é a mídia do seu país, ou a mídia internacional, que é uma mídia plural, não é? Você tem jornais de vários matizes ideológicos na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né? E ele vem com essa referência e acha que é a mesma coisa. Sim. Não entende que a mídia brasileira é partidária, setor formuno, né? E aí fica... Não, eu estou perguntando isso porque eu queria ouvir de vocês essa dificuldade, às vezes, de entender o que é nossa mídia. Essa jabuticaba que existe aqui. Eu acho que a cobertura estrangeira sobre a crise no Brasil, ela está refletindo toda a complexidade, porque ao mesmo tempo que a gente tem alguns jornais, por exemplo, o Independent, outro dia publicou um artigo bem crítico à cobertura da mídia brasileira sobre o Brasil, a gente tem outros jornais, por exemplo, o Observer, que é um jornal de centro-esquerda britânico, ele fez um editorial pedindo a renúncia da Dilma. Então, ela reflete toda essa complexidade, a crise é bastante complexa e não dá para... Eu acho que é difícil a gente se definir por um lado só. E a mídia estrangeira ela tem cada vez mais refletido essa complexidade. Uma coisa que é interessante, que eu acho que é importante falar, é que eu acho que a mídia brasileira também mudou. A gente tem que lembrar, claro, que existem os grandes jornais, os grandes canais de televisão, que existem há bastante tempo e têm as suas características, mas hoje a gente tem uma mídia independente, uma mídia da internet, uma mídia que ela reflete outros matizes ideológicos. E isso, obviamente, reflete na cobertura da imprensa estrangeira. É verdade. O Guardian, que é um jornal que a gente pode dizer, você me corrige se eu estiver errado, de centro-esquerda, sempre foi trabalhista na Inglaterra, também mudou, né? Sim. Você podia até
comentar. Quer dizer, tinha uma posição e foi gradativamente se tornando mais crítico, é isso? Exato, eu diria que o Guardian ele tem feito uma cobertura bem ampla da crise, por exemplo, mas em um editorial há pouco tempo, no final do mês de março, eles tiveram uma postura que até chamou a atenção de pedir a renúncia da presidente Dilma. Então, assim, eu diria que é isso. A situação é bastante complexa para nós brasileiros. A mídia estrangeira ela tem um distanciamento que permite com que ela mostre para ela fale coisas que para a gente talvez sejam óbvias ou sejam indizíveis. Mas eu diria que a mídia estrangeira ela reflete toda essa complexidade aí. Ela não tem posturas só críticas, mas também tem posturas a favor do afastamento da presidente, outras que são contra o afastamento da presidente. Ela não dá para pôr num bloco só tudo isso. Você tem essa dificuldade, Vinícius, em relação à mídia brasileira, perceber que a mídia brasileira às vezes é homogênea demais? Não, mas como que você disse, para o americano, vários cidadãos de vários países europeus, chega aqui achando que vai ter uma imprensa mais esquerdista, mas uma imprensa mais da direita, como que temos nos Estados Unidos. Não estou defendendo o nosso modelo de jornalismo, que a nossa imprensa comprou os mitos vendidos pelo George Bush para invadir o Iraque, mas quando chega aqui... reparamos, sim, rapidamente, que é diferente aqui, que existe mais ou menos uma linha aqui editorial. Essa linha editorial é coerente, faz sentido. Eu acho ótimo o jornalismo que todos os veículos nessa linha fazem, mas é uma linha. E o que nós fazemos talvez falamos coisas que sejam óbvias para o brasileiro, mas para o americano é muito importante. Para imaginar quanto que o americano entende sobre a crise brasileira, pensa quanto que o brasileiro normal sabe sobre a política da Nigéria ou do Paquistão. É verdade. Que são países do mesmo tamanho. E temos que achar um jeito de colocar essa informação no pouco espaço que temos. Eu acho que talvez por isso começamos com uma linha simplificada que o Glenn ressaltou de o povo contra o governo. Só que quando ganhamos mais espaço e tivemos mais tempo para explicar quem que ia assumir poder se esse impeachment acontecer? Quais que são as outras pessoas envolvidas? Que o jornalismo estrangeiro começou a ter posições mais complexas. E outra coisa é uma questão econômica, que é válida e importante para o Brasil quanto para os países estrangeiros. Eu não quero falar bem da gente, mas os poucos veículos que têm correspondentes que vivem aqui, geralmente não vão reproduzir automaticamente uma linha simplista, né? E no Brasil podemos criticar que isso tenha uma linha editorial dominante aqui, mas não existem os recursos econômicos para não tem existido esses recursos para construir outros grandes veículos, e isso limita a possibilidade de uma cobertura mais ampla. A falta de atenção no estrangeiro e a falta de grana nas mãos de nós jornalistas. Precisamos de... Beto, ia comentar? Eu quero registrar a própria mudança, já que estamos falando de evolução, ocorrido aqui uma mudança muito positiva no jornalismo da TV Brasil, que não cobria anteriormente as grandes manifestações de massa. Passou a dar cobertura, passou a fazer comentário, e o resultado foi muito bom. E subiu a audiência. Subiu a audiência, o que mostra que é possível explorar outras formas de fazer jornalismo. Isso deve ser saudado. E lembrando que, apesar disso, aquela frase inesquecível, dramática e duramente inesquecível da Judith Brito, ex-presidente da NJ, que disse, já que a oposição é muito frágil, né, os jornais devem fazer oposição. Substituir os partidos políticos. A NJ é a Associação Nacional dos Jornais, que reúne as empresas jornalísticas. Olha, eu queria colocar aqui na nossa conversa também a jornalista brasileira radicada na França, Leneide Duarte Plon. Ela é correspondente em Paris e também falou sobre a influência da mídia brasileira na cobertura internacional. Vamos ouvir a Leneide. Correspondentes dos jornais franceses têm poucas opções de diversidade, de pluralismo de opinião, ao contrário do que se passa aqui na França. Infelizmente, um correspondente estrangeiro, da França, no caso, quando chega ao Brasil, ele não tem muitas opções para se informar, a não ser na imprensa diária, não, é um pensamento único. Né? Os jornais são como partidos políticos. A cobertura mais imparcial da imprensa francesa tem sido a do site Mediapart, que é um site
pouco conhecido no Brasil, mesmo pelos grandes jornalistas. Eu sei que eles conhecem pouco. É um site fundado por um ex-diretor do Le Monde, Edwy Plenel. Hoje ele tem 100 mil assinantes, ele só vive de assinantes, das assinaturas, não tem publicidade. Então, o único compromisso do jornal é com o assinante, com o leitor. A imprensa, de uma maneira geral, a imprensa francesa, eu acho que ela tem sido muito influenciada pela narrativa da imprensa brasileira, que faz uma cobertura parcial. Ela tenta fazer uma narrativa para levar o leitor a concluir o que os donos dos grandes jornais, da grande mídia, pensam. Essa narrativa, como uma novela em que cada dia tem um novo capítulo, influencia muito a imprensa francesa. O Caio, você falou, e ela falou do blog, que tem 100 mil assinantes, e você falou da importância deles aqui no Brasil. Como é que eu queria que você aprofundasse um pouquinho, quer dizer, essa relação, inclusive, do trabalho de vocês, também tendo esta referência, né, que foge um pouco do que o Beto lembrou do partido da mídia, né? Exato, eu acho que assim, a gente continua tendo uma mídia comercial forte no Brasil, mas a gente tem essa novidade, que é uma fonte de informação bastante interessante, que são esses blogs e veículos independentes que servem como fontes de informação e normalmente até inclusive uma contra-informação, vamos dizer assim, em relação ao discurso dominante. Então esses blogs são importantíssimos para a democracia brasileira, são blogs, diria, de ambos os lados. Blogs mais à direita, mais à esquerda, porque trazem coisas que normalmente não estão na mídia comercial. E elas são fontes de informação que obviamente, serão checadas por nós, a BBC, por exemplo. Esses blogs a gente acompanha como a mídia acompanha, e aí a gente, a partir dessas narrativas, a gente procura apurar, checar, para ver o que está acontecendo realmente. Mas, obviamente, esses veículos, eles trazem coisas que normalmente não estão na mídia comercial. O Beto, como é que você vê essa questão também dessa... Você tem, por exemplo, lá em Brasília, vocês estão tirando o jornal Brasil Popular, não é? Brasil Popular. É em papel. É em papel, está digital também, ele é digital também, e ele tem uma distribuição gratuita. E ele se baseia no seguinte aspecto: 99% do que existe mídia hoje no Brasil, mídia tradicional, é contrária, crítica ao governo, sequer consegue informar acerca de conquistas relevantes, como, por exemplo, aquela que eu disse, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Isso não foi manchete na imprensa brasileira. Ou o Brasil é o segundo país em transplantes de órgãos e do SUS, gratuito. Nos Estados Unidos, pra você fazer um transplante, você tem que vender a sua própria casa, fica endividado pro resto da vida. Aqui é gratuito. Ele fez assim com a cabeça. Então, nós estamos fazendo nessa distribuição gratuita em zonas populares deste jornal, constatamos como que o leitor fica surpreso de ler coisas que nem o próprio governo divulga. O governo, às vezes, acerta e não consegue divulgar seus próprios acertos. Então, nós cumprimos essa função, de certa forma. Sim, eu concordo com o Caio que a internet é importante como fonte de notícias e que redes sociais e blogs são importantes. Mas eu lembro quando que Glenn Greenwald acusou a mídia brasileira comercial de ser conservadora, alguns deles reagiram com raiva, dizendo que não, que os brasileiros leem hoje em dia as notícias na internet ou por rede social. Mas quem que está lá no Congresso Nacional falando com deputados federais todo dia não é Facebook nem WhatsApp. É Folha, é Estadão e Globo. É verdade. E as pessoas podem ler as grandes notícias no WhatsApp, mas Sérgio Moro não vaza para o WhatsApp. Sérgio Moro vaza para a grande imprensa. Claro. Eu concordo que o trabalho que as pessoas fazem na internet seja muito importante, mas se precisa de recursos para juntar dados e notícias para apresentar uma narrativa coerente. E a grande mídia consegue fazer isso, enquanto os outros veículos menores ainda não têm esse poder econômico. É verdade. Um dos comentários que a gente ouve muito é que os blogs, na verdade, muitas vezes eles apenas repercutem ou rebatem ou contestam ou até concordam com o que faz a grande mídia. É muito difícil acho que você tem razão.
há necessidade de muitos recursos para você fazer grandes coberturas jornalísticas, como ainda faz a mídia, e aí você pegou, quer dizer, e aí aqueles interessados em passar suas mensagens mensagens que combinam-se com os interesses da grande mídia vão procurá-la e não os blogs. Aliás, saiu uma pesquisa recente, os 10 maiores sites acessados em 2015, 8 eram vinculados à grande mídia convencional. E 2 eram do governo, Enem, Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, mesmo na nova mídia, na mídia virtual, a velha mídia ainda tem um predomínio muito marcante. Venceslau, eu vou ter que fazer um breve intervalo, mais um intervalinho, e o VerTV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre a cobertura internacional da crise brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a cobertura da mídia estrangeira da crise política no Brasil. E eu interrompi o Vincent, por favor. Não, eu ia falar que além a grande mídia, além de ter influência no que aparece nas redes sociais, decide mais ou menos quais coisas internacionais repercutem aqui no Brasil. Todos os correspondentes acham bastante engraçado. Todo mundo sabe que existe uma seleção de manchetes que reforçam a linha editorial de tal jornal ou de tal blog, que se The Economist publicar uma coisa pedindo a renúncia da Dilma, aparece nos sites mais favoráveis ao impeachment. E se eu publicar uma coisa que diz que tem mais acusações contra a comissão de impeachment do que contra a própria Dilma, aparece em outros sites. E essa repercussão que temos, que acho estranho, não sei por que precisamos aparecer na mídia brasileira, é consequência de um processo seletivo que a mídia brasileira faz, de pegar a coisa que reforça geralmente o que já estava tentando vender. Usa o correspondente ou a mídia internacional para reforçar suas posições. Exatamente. Pega uma coisa que publicou hoje que reforça essa posição. Olha, mas pode publicar uma coisa amanhã que contradiz e não vai aparecer. Olha, sobre essa crise brasileira, nós ouvimos em Portugal a pesquisadora da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, a Utília Leitão. Ela fala da repercussão da crise em Portugal. Vamos ouvi-la. A imprensa portuguesa, e em termos televisivos e de rádio, tem acompanhado o que se passa no Brasil, não é? Até porque muitas coisas são vistas em direto, não é? São vistas em direto quando vocês passam. Em termos de crítica, não há assim uma grande divisão a favor ou contra, não é? Tem andado, a imprensa está um pouco na expectativa. Mesmo o nosso poder político, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, têm estado contidos, não é? A ver o que é que se passa, o que é que as autoridades brasileiras dizem sobre o assunto. Não têm manifestado grande opinião a favor ou contra, não é? Dão as notícias, acompanham o assunto, há comentadores que falam muitas vezes, o trabalho televisivo é acompanhado de comentadores políticos, não é? Muitas vezes falam da corrupção do Brasil, enfim, da corrupção do mundo inteiro, que nós também temos, não é? Aqui em Portugal, mas não tomam partido. Houve aqui em Portugal, veio cá um vosso advogado brasileiro dar uma conferência na Faculdade de Direito, aqui em Lisboa, a semana passada, e houve uma manifestação à porta da universidade a favor da Dilma, não é? A favor da Dilma. Houve uma manifestação na rua. Falou-se muito daquele juiz que publicou a gravação. Não é costume um juiz, porque o juiz aqui é um órgão de soberania, é independente do poder judicial, do poder político, mas não é costume ser o próprio juiz assim a divulgar essas conversas. Já houve também, a propósito do nosso Primeiro-Ministro, que é o único caso que temos agora político mais importante em tribunal, que é o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, já houve divulgação de conversas, mas foram sempre com fontes anónimas, não é? Nunca foi com uma fonte judicial. Isso sim tem sido também muito comentado. Portugal, a nível do meio da comunicação,
naturalmente há uma simpatia pelo Lula, já antiga, não é? Já antiga, e portanto quase ninguém quer acreditar que o Lula esteja envolvido dessa maneira, mas há um pouco de contenção, não é? Há um pouco de contenção sobre isso. Eu acho que, de repente, o mundo começa a descobrir o Brasil, né? Eu acho que ela chama bastante atenção. Como é que um juiz passa uma gravação diretamente para uma emissora de televisão, para a mídia? Isso já na Inglaterra, a gente nem pensar, né? Nos Estados Unidos também. Teria problemas. Eu acho que isso foi também importante para convencer alguma parte da mídia internacional. Da diferença. Mudar um pouco a linha. Eu acho que chocou alguns, na verdade, eu sei que chocou alguns correspondentes que antes apoiavam completamente o movimento contra a Dilma. Que isso foi uma coisa que causou um certo... Você pode achar que esse tipo de coisa pode ter acabado por ser o responsável pela mudança da linha de cobertura? Tinha a ver, por um olhar mais crítico? Tinha a ver, com certeza. Na verdade, não entendi por que ele decidiu fazer isso assim, desse jeito, porque 2 meses atrás ele tinha legitimidade 100%, completa. Todo mundo no mundo confiava completamente na Lava Jato. E virou uma coisa mais politizada nesse momento, eu acho. Eu acho que isso demonstrou o absurdo dos vazamentos seletivos, mostrando que há uma combinação entre o que a Lava Jato vaza, as manchetes dos jornais e da mídia, né? E também os discursos dos parlamentares de oposição. É tudo combinado, é uma panela só. E chegou-se ao absurdo de vazar uma conversa telefônica da presidente da República. É verdade. Que é totalmente absurdo, totalmente inconstitucional, ilegal, praticado pelo juiz, e achou que estava prestando, ainda declarou isso, né? Que achou que estava prestando um serviço à opinião pública. Ou seja, nada vai acontecer ao juiz. Quer dizer, isso não se especula na mídia brasileira. O juiz comete essa falta gravíssima contra a lei, ele não está acima da lei, e os jornais não questionam o que pode acontecer com ele, o que deveria acontecer com ele. Isso deve ter surpreendido também o telespectador e o leitor britânico, Sem dúvida, explicar essas coisas para a imprensa, para o leitor estrangeiro é dificílimo, porque você tem todas essas... Por exemplo, no começo a narrativa era muito um governo acusado de corrupção e a população quer tirar esse governo. A narrativa era bem simples. É isso. Depois percebeu-se, não, mas espera aí, a pessoa que quer tirar, que está comandando um processo de impeachment tem acusação de corrupção contra ela. E eu lembro das pessoas da BBC me ligarem e falarem, mas como assim? O presidente da Câmara tem acusação de corrupção e qual é a acusação contra o presidente? Não, ela especificamente nenhuma. Mas então o que está acontecendo? É muito difícil explicar essa complexidade para o estrangeiro. Eu fico imaginando essa menção que a professora Otília fala lá de Portugal em relação ao juiz. Eu fico pensando no público britânico. Eu me lembro de processo na Inglaterra, quando, ainda no início do processo, um jornal coloca a foto do indiciado, ainda nem acusado, indiciado, o juiz suspende o processo, ele anula o processo. Exato. Eu não sou especialista na legislação britânica, mas é isso, invalida tudo. Eu também não sou especialista, mas eu vi casos. Exato, a mídia contando isso. Exato. Invalida tudo. Invalida tudo. Quer dizer, sem dizer que a presidente Dilma sequer é investigada na Lava Jato. Né? Não, eu estou dizendo... explicar isso era difícil. Explicar isso, mas peraí, ela está na Lava Jato. Como é que ela está vazando? Ela não está no processo. E vaza uma conversação telefônica dela, é absurdo total. E eu acho difícil para um americano imaginar que Barack Obama seja gravado e esse áudio vazado no mesmo dia sem consequências para alguém no governo. Seria difícil para o americano. O Tom Jobim tem razão mesmo, né? Não é para principiantes. Fala. Não, é que nada acontece com o juiz, ou seja, o juiz está acima da lei? Essa é a pergunta. Isso daria um grande debate midiático. O juiz pode fazer qualquer coisa, inclusive contra o presidente, ele não está sujeito a nenhuma penalidade, a nenhuma lei que o iniba disso, porque a Constituição é muito clara em relação a isso. Isso deve ser uma surpresa no mundo, né? Essa notícia quando sai daqui. Olha, nós ouvimos também aqui para o Ver TV a correspondente da Rádio Nacional da Suécia, baseada no Brasil, no Rio de Janeiro, a Lotten Kohl. Ela está baseada no Rio de Janeiro, mas ela viajou pelo Brasil, foi à Amazônia, foi a Porto Alegre, foi ao Rio Grande do Sul, para entender melhor o nosso momento político. Eu acho que ela tentou escapar, essa é a minha interpretação, tentou escapar da mídia brasileira. Vamos ouvir a Lotten. Eu tenho tentado não só ficar na Copacabana e na Paulista cobrindo os protestos. Também fui para o Nordeste para cobrir o desemprego lá, fui para Porto Alegre também para
tentar ver um pouco naquele lugar onde o PT era muito forte, nas 80s, no começo do 90, o que eles acham hoje sobre o partido, né? E ali foi muito interessante também, porque aí eu achei que o que está acontecendo no Brasil não é necessariamente uma crise da esquerda, senão eu acho que é uma crise representativa. Então, as pessoas lá estão decepcionadas com o PT, mas não necessariamente iriam votar no PSDB ou PMDB, né? PSOL tem surgido muito. Também fui para a Amazônia. Eu acho também muito importante tentar entender o que as pessoas acham que não vão para a rua, que não vão protestar para Dilma e nem para o impeachment, né? Aquelas pessoas que não têm tempo nem interesse, mas eu acho que, sobretudo, o tempo para ir protestar, aquelas pessoas que estão tentando sobreviver ao desemprego, à falta de saúde, à falta da educação, tentar ir para onde a mídia não esteja. Então, isso é o que eu... Para também entender como a crise econômica está afetando o país, porque agora mesmo é muito enfoque na crise política só, inclusive no Congresso, que só estão debatendo a crise política, quando para a pessoa, para o brasileiro em geral, eu acho que a crise econômica é muito mais importante. É interessante, não é? O que ela fez. Parece que tudo gira em torno da crise política, mas o dia a dia das pessoas continua, né? As pessoas estão ali na sua sobrevivência. Isso é entender o Brasil mais profundo. A BBC tem feito matérias sobre o Brasil, o Brasil real, vamos assim dizer. Não aquela das ilhas de fantasia, do Brasil real. Exato, ela citou uma coisa muito interessante que a mídia estrangeira faz no Brasil, que é isso. É buscar essas histórias que às vezes são negligenciadas totalmente pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está no Congresso, está em Brasília, está cobrindo a Fiesp, mas ela esquece do Brasil real, esquece-se de violência no Morro do Rio, esquece-se do Nordeste, cobre-se muito mal a Amazônia. E é isso, a gente tem uma mídia grande, com muitos jornalistas, idealmente seria maior ainda, mas a gente tem muitas histórias no Brasil inteiro que não são cobertas pela mídia brasileira e muitas vezes precisa do olhar estrangeiro para trazer esse tipo de cobertura. Ela fala, e aquela pessoa que não vai nem no ato a favor do impeachment e contra o impeachment, enfim, está vivendo, continua vivendo no Brasil. Sim. Eu acho que esse olhar estrangeiro é que permite, né, chegar lá. Uhum. Não, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Eu já fiz reportagens em todos os estados, menos um, só falta Roraima. E eu gosto de pegar ônibus. Eu fui pro Acre de ônibus, eu paro em cidade pequena, fico 2 dias só conversando com as pessoas, ouvindo o que tem para falar. Mas como que eu disse, a imprensa brasileira faz um bom trabalho, mas é muito concentrada no Congresso Nacional, em São Paulo e no Rio. E você tem espaço lá na mídia, no Los Angeles Times, no seu jornal, para contar essas histórias do Brasil profundo? Eventualmente, sim. Uma vez por mês, sim. Achamos um espaço para contar uma história, sei lá, do Mato Grosso do Sul. Sim, de vez em quando. Que é um contingente de milhões de brasileiros que não vai em nenhuma das 2 manifestações, mas que foram beneficiados pelos programas sociais dos últimos anos. Então, esse pessoal está preocupado em saber se o médico do Mais Médico vai chegar lá no Cafundó do Judas, onde antes só ia médico de telenovela, nunca tinha ido um de carne e osso. Agora vai. Se vai chegar a água da transposição do Rio São Francisco, se Luz para Todos está chegando de fato, e está chegando em lugares que antes não tinha. Quer dizer, essa é uma realidade desse povo. Ver se tem vacina, a preocupação com Zika é real. Nós, quando distribuímos jornais na periferia de Brasília, constatamos o medo das mães, sobretudo, quando a manchete é sobre o Zika, porque é uma preocupação real. Que o Zika realmente é uma ameaça. Essa é a preocupação, não é o impeachment. Muito embora isso vá afetar, possivelmente, afetaria, dependendo do que seja decidido, os programas sociais. Mas há questões mais imediatas, né? Do dia a dia, da sobrevivência, da luta, né? O dia tem que ser inventado a cada dia para sobreviver. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria ouvir uma
opinião, comentário de vocês, sobre as perspectivas, né, do Brasil saindo dessa crise. Tem que sair, um momento vai sair dessas crises, tanto política como econômica, e a presença dessa mídia internacional. Queria, inclusive, Beto, você voltar à questão da Telesur, um pouco a BBC, a expansão da BBC. Você mencionou, logo no início do programa, o número... Nunca a BBC deu tanta importância ao Brasil. E a tendência, e eu acho que isso é resultado do crescimento e da projeção internacional que o Brasil teve nos últimos anos. Será que com a crise isso vai reduzir ou vai aumentar? Quais são as perspectivas, Caio? Sem dúvida, isso é um resultado da projeção internacional do Brasil. Eu não vejo isso diminuindo, não. Eu acho que o Brasil, ele embora esteja em crise agora, ele continua sendo um player global importantíssimo. A mídia estrangeira está vindo para cá cada vez mais. A gente tem uma coisa interessante que está acontecendo, que tem muitos brasileiros cobrindo para a mídia estrangeira. Tem muitos brasileiros que falam inglês bem, ou falam espanhol, ou falam outras línguas, e estão cobrindo bastante para a mídia estrangeira, com muito sucesso. Isso então, mostra interesse. Mostra muito interesse. Há muito espaço na mídia estrangeira para se falar essas histórias do Brasil. A mesma coisa do Los Angeles Times, quer dizer, você já está aqui há 4, 5 anos, né? E o interesse continua e deve permanecer. Deve permanecer, esperamos que sim. Não, mas falando da saída dessa crise, eu acho que vai ser difícil fazer um governo legítimo no Brasil e na cena global. Isso que é uma das poucas coisas que a imprensa estrangeira está fazendo que deve ter alguma repercussão, que o governo que sai dessa crise, porque basicamente não temos o governo estável, por enquanto. O governo que sai dessa crise tem que ter o respeito dos outros países do mundo. Isso é uma das poucas coisas que a cobertura internacional vai influenciar. O Barack Obama vai convidar Michel Temer e Eduardo Cunha para a Casa Branca? Possivelmente, mas isso depende do jeito que o país está saindo na mídia. Para concluir, Beto. A Telesur é especialista em crise, golpe de Estado, tanto é assim que no golpe contra o Zelaya, ela foi a única que estava dentro da Embaixada Americana lá em Honduras. Zelaya, que foi deposto em Honduras. Deposto por um golpe de Estado, sequestrado de pijama lá em Honduras, né? Ou o golpe paraguaio, né, contra o Lugo. E editorialmente a Telesur tem considerado agora que há um processo de golpe mesmo, travestido de um processo de impeachment, porque não há uma acusação, não aparece uma acusação cabal contra Dilma. E, nesse sentido, a Telesur tem evidenciado, relatado com fontes que são silenciadas na mídia tradicional brasileira, nunca são procuradas. Nós procuramos diversificar, portanto, outras fontes, inclusive populares, bastante populares, para dar a sua visão desse processo. Porque a América Latina é um continente marcado pela tragédia dos golpes de Estado, só que os golpes, muitas vezes, não precisam de quarteladas, eles podem acontecer de outra forma, que parece ser o caso que estaria em andamento no Brasil hoje. Assim, a Telesur se preocupa demais com esse processo no que afetaria a integração latino-americana. Pode ser um retrocesso nesse sentido. Muito bem. Eu queria agradecer, estamos chegando ao final do programa, Caio, Beto, Vincent, pelos esclarecimentos, pelas informações que vocês nos trouxeram, que são muito importantes, inclusive para o telespectador entender um pouco da crise brasileira e da repercussão que ela tem no exterior. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, através do Twitter, do Facebook ou do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechos, no site, no nosso site, na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!